Olá e bem-vindos ao posto emissor número 158. Hoje é dia 19 de julho e, à distância de cerca de 400 km, recebemos um dos vocalistas mais carismáticos da sua geração. Desde 1984, ano da fundação do jornal Blitz, que é o vocalista de uma das bandas mais respeitadas do rock nacional, mas também tem aplicado a sua criatividade a outros campos, da literatura ao direito, área em que se formou. Bem-vindo ao nosso posto emissor, Adolfo. Olá, obrigado. Como estás hoje? Tudo bem, tudo bem. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. No silêncio inquieto dos olhares suplicantes, o amor irrompendo. Muito obrigada por estares aqui connosco hoje, aqui à distância, mais uma vez. Espero que a terceira vez seja presencial e possamos estar juntos. Há poucas semanas lançaste um novo trabalho do teu projeto Estilhaços. Chama-se Estilhaços da Escuridão. É um conjunto de 8 temas, bem intenso, dentro daquilo que se poderá chamar spoken word. Sei que o apresentaram na Feira do Livro de Coimbra no início deste mês. Como é que correu essa apresentação? Correu bastante bem. A música não é uma música fácil, portanto não é uma música que para um auditor desprevenido seja facilmente cativante, mas o que é certo é que o a pequena tenda que existia na Feira do Livro de Coimbra estava cheio e as pessoas ficaram até ao fim, o que é um bom sinal, não é? Uhum. Acho interessante porque de uma das últimas vezes que falamos, tu disseste que os Mão Morta existem sobretudo para dar prazer aos seus elementos, ou seja, vocês não dependem dos Mão Morta para viver. No caso de um projeto como os Estilhaços, mais ainda será assim, não é? O prazer é o vosso maior mote. Sim, a comparação é a mesma, não é? O mesmo tipo de prazer é também fazer música, fazemos música de uma forma diferente, com outras pessoas, envolve outras pessoas diferentes das pessoas que estão envolvidas numa morta, mas o prazer é exatamente o mesmo, é o prazer de fazer música, é o prazer de nos entretermos e nos dedicarmos a algo que gostamos. Este projeto começou em 2004, nessa altura eras tu e o António Rafael, também dos Mão Morta. Depois foi crescendo, juntaram-se o Henrique Fernandes, o Jorge Coelho. No início vocês falavam, tu declamavas sobretudo poemas teus, mais tarde chegaste a declarar também poemas do Mário Cesarini. Isto é um projeto muito, muito livre, não é? Sim, o projeto acabou por acontecer um bocado por acaso, não é? No fundo, o início correspondeu a uma resposta a um pedido das Quintas de Leitura. Na altura, as Quintas de Leitura fizeram uma sessão dedicada ao livro que tinha acabado de sair, que era Os Estilhaços. Pediram para ler alguns dos textos, não tinham que ser forçosamente poemas, alguns dos textos estavam nos Estilhaços, e a maior parte deles de facto não eram poemas, eram textos, prosas, e eu pedi ao António Rafael, meu companheiro dos Mão Morta, para me acompanhar ao piano, de maneira que a ideia era um bocado recriar num outro contexto e com outro tipo de vocalização o casamento clássico da voz e piano, né? E foi isso que fizemos, a coisa correu muito bem, e depois de repente sem perceber muito bem como, estávamos a ser convidados para tocar ali e acolá, etc, e a coisa continuou, fui fazendo depois alguns textos específicos, adaptando outros. Entretanto o Rafael achou que se juntasse alguns timbres diferentes e uma parte mais rítmica, etc, que musicalmente o projeto melhorava. E assim entrou o Henrique Fernandes no contrabaixo elétrico,
e depois entrou o Jorge Coelho na guitarra acústica, que agora é uma guitarra acústica meio elétrica, uma elétrica piccolo, não sei muito bem como é que lhe chamar aquilo. Já o próprio contrabaixo do Henrique também é um contrabaixo piccolo, né? Portanto, aquilo é tudo, são instrumentos um bocado bizarros para aquilo que normalmente uma pessoa associa um contrabaixo ou associa uma guitarra. E o que é certo é que isso vem enriquecer não só a paleta tímbrica do projeto, portanto as explorações que poderíamos fazer timbricamente, mas também a composição, porque tanto o Henrique como o Jorge, sobretudo o Jorge, vieram acrescentar uma outra capacidade compositiva para além daquela que era representada pelo Rafael, não é? Portanto há um muito maior enriquecimento, e este disco é nitidamente um exemplo disso, não é? Este disco nasceu também de um convite, neste caso do Festival Literário da Póvoa de Varzim. Os Correntes de Escrita deram-vos carta branca para fazerem o que quiserem, ou tinham algum mote, alguma indicação? Sim, os discos no fundo surgiram todos de encomendas, ou em consequência de encomendas, e mais uma vez aconteceu isso. Nós, quando fomos convidados ainda em 2020, portanto o Corrente de Escrita em 2020 realizou-se em fevereiro, portanto antes do blackout da pandemia, né? E quando fomos convidados, nós fomos convidados para fazermos um espetáculo especial, tendo em conta que aquilo era um evento literário, um festival literário, portanto o único pedido, a única condição do pedido era que fosse específico para esse evento, né? Não fosse apenas um concerto com as coisas que já tínhamos feito, fosse uma coisa feita de raiz para esse festival literário que é o Correntes de Escrita. E assim foi, nós começamos a pensar fazer logo um espetáculo que fosse todo de raiz, novo. Desde logo convidamos logo a Sofia Saldanha para fazer um espetáculo diferente, utilizando as potencialidades que ela tinha em termos de criação de peças de filmes sonoros, no fundo, de filmes sem imagem. E depois veio a pandemia, a coisa atrasou-se, acabámos, não sabíamos se fazíamos, se não. Em 2021 não houve Corrente de Escrita. Finalmente, quando tivemos a certeza de que o convite se mantinha e que iria haver Corrente de Escrita em 2022, foi então que começamos a avançar diretamente na feitura definitivamente dos temas que depois iriam dar origem ao espetáculo. Portanto, já a feitura começou essencialmente pela parte musical. A primeira coisa que trabalhamos foi uma ideia que tipo de espetáculo vamos fazer para o Corrente de Escrita, portanto, e aí surgiu a ideia da escuridão, trabalharmos a escuridão no sentido em que é que é o desconhecido, em que é o invisível, em que é aquilo que nos inquieta e que no fundo está no cerne, na gênese de toda a atividade criativa, nomeadamente também da literária. E foi a trabalhar a escuridão, e nessa altura, quando começámos a trabalhar a sério, já a Sofia estava doente, de maneira que a escuridão também tinha a ver com isso. Havia toda uma data de incógnitas e de apreensões que tinham a ver com a doença dela, que achamos que também tinha a ver connosco, não tinha só a ver com a Corrente de Escrita, não tinha só a ver com a génese da atividade literária, mas também tinha a ver com o nosso estado de espírito, né? Com o nosso, da Sofia essencialmente, mas de todos nós, né? E então avançamos para a escuridão, primeiro a parte instrumental, estritamente instrumental, já num estado bastante avançado, já com alguma estratificação e do que é que seria musicalmente o disco, é que eu avancei para fazer as letras, né? A Sofia pegou numa ideia que ela tinha para um filme sonoro, ainda do tempo em que ela vivia em Inglaterra, e achou que aquilo que estava posta de lado, portanto ela não tinha terminado longe disso, tinha posto lá, estava na gaveta, como se costuma dizer.
o mote da escuridão suscitou-lhe o ir buscar esse velho projeto, traduziu para português, porque ela inicialmente estava em inglês, traduziu para português e desenvolveu, gravou, etc., porque não estava gravado, e assim surgiu as listas de Lili, na versão que depois está no disco, e que entretanto na estruturação do espetáculo foi dividida em duas partes para integrar, para dar um ritmo específico e integrar esse espetáculo, e que no fundo o disco reproduz tal e qual a evolução do espetáculo, a sua estrutura, né? É interessante teres dito que esses textos da Sofia foram inicialmente escritos em inglês, porque eles soam muito bem em português, soam muito intuitivos, como se tivessem sido escritos logo em português, não é? Não, originalmente era um projeto que ela tinha iniciado no tempo em que vivia em Inglaterra. Ela viveu em Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. Portanto andou a fazer estudos por lá, e não só. E estas listas de Lili inicialmente era um projeto que ela tinha, mas depois não gostou do desenvolvimento, por algum motivo, enfim, deixou de lado, e só pegou nele agora quando começamos a trabalhar para este espetáculo, e aí achou que era um bom projeto para fazer renascer, né? E de facto traduziu para português, porque ele estava todo escrito em inglês, uma vez que era um projeto que tinha sido iniciado em Inglaterra e supostamente seria apresentado lá, né? Acho interessante quando a música nos leva para outras formas de arte, ou vice-versa, não é? Quando existe esse cruzamento. E essas músicas, essas faixas da Sofia Saldanha, as listas de Lili 1 e 2, fizeram-me lembrar, não sei se viste o filme do João Canijo, O Mal Viver. Ainda não. Fez-me lembrar muito o ambiente das personagens, assim, pronto, digamos que é um drama familiar, não te vou Sim, eu já conheço mais ou menos a história. Pode estar à vontade, não me estragas o filme. Vamos deixar assim também para não estragar a surpresa a eventuais espectadores, mas achei interessante haver esse cruzamento. É sempre bom quando a música nos leva para o outro lado, ou então vice-versa, não é? Sim, eu tenho piada, porque eu descobri este tipo de cinema sonoro, ou de cinema sem imagens, através exatamente da Sofia Saldanha. Não fazia a mesma ideia que era uma disciplina artística emergente, relativamente nova, não é mesmo nova. Eu descobria numa projeção que ela fez. As projeções que ela fazia eram, para além do trabalho de rádio que ela fazia também, não é? Mas sobretudo estas peças sonoras, eram projetadas, podemos chamar-lhe assim, numa sala escura, como num cinema, né? Só que a diferença com o cinema é que o que tu vias no escuro, não é? Portanto, era-te induzido pelo som, de facto tu vias coisas, o som tem essa capacidade de nos fazer alucinar, não é? E o escuro também, de maneira que foi uma descoberta extraordinária para mim, na altura, descobrir que esta possibilidade de um cinema sem imagem, um cinema estritamente sonoro, né? Um pouco como quando ouvíamos rádio. Hoje em dia as rádios todas têm sites com fotos, com vídeos dos animadores, mas quando ouvíamos rádio antigamente, sim, digamos, exatamente, que imaginávamos as pessoas pela voz, né? Eu imaginei muita gente de forma errada. Claro, é normal. A voz tem essa capacidade também de nos enganar bem, não é? Exatamente. Este disco também me fez lembrar um disco que saiu deste ano, pelo menos vá pelo conceito, entre aspas, que é o disco, não sei se ouviste, do Fred Ferreira, o baterista dos Orelha Negra, eu sei que é o Fred, outras bandas, e com a poetisa Regina Guimarães. Basicamente também parte do cruzamento entre a música criada por ele e das palavras dela. É bom ainda haver espaço para este tipo de projetos assim tão livres e sem um objetivo comercial. Sim, é bom. Eu esse disco que me falas do Fred com a Regina, não fazia a ideia que existia. Ainda vou procurar, porque de facto interessa-me esse tipo de abordagens, mas de facto é um espaço mesmo muito pouco comercial, nem sequer é falado nos mídias, né? De tal modo que eu sou um interessado e não fazia a mínima ideia da sua existência, conhecendo eu ainda por cima a Regina e o Fred, né?
Chama-se Mãos no Fogo. Penso eu que o disco chama-se assim. Eu vou procurar, sim. Vou procurar, uma procura direcionada que uma pessoa acaba sempre por encontrar, não é? Exato. Noutra das faixas deste vosso novo disco, Poema com Rosa, acabas a dizer: no fim virão os bichos, os vermes comer-nos. É uma mensagem que liga bem com o último disco de Mão Morta, não é? No fim era o frio. Sim, este era um texto, é o único texto que era pré-escrito ao trabalho, né? É um texto que já estava publicado, inclusive, penso eu que já estava publicado mesmo no livro de 2004, Luís Telhaços. Mas quando ouvi a música e o tipo de ambiente que a música pedia e o tipo de lentidão que a música pedia, portanto aquele minimalismo que se estica e que vai criando uma tensão, eu achei que esse poema era um poema que cabia ali perfeitamente, até porque a música tem duas partes e o próprio poema também tem duas partes, portanto as coisas encaixavam, pareciam feitas uma para a outra, e de facto, ouvindo agora, parece que o texto foi feito para aquela música, quando já era um texto pré-existente. É um texto que eu acho muita piada, porque vai descrevendo, quase descritivo, sem ser o essencial o que ele descreve. O que ele descreve é o que está para lá do que é dito, né? Mas induz-nos num ambiente de paixão, de alguma forma de beleza física, estética, e de repente entra aquele final de alguma forma inesperado, que nos faz lembrar, que nos puxa os pés e o tapete e nos diz: olha que no fim nada disto vale nada, porque seremos comidos, né? Ao pó regressaremos. Exatamente. Estava a ver numa entrevista à Antena 3, disseste que neste disco de Estilhaços vocês quiseram explorar as angústias humanas, o desconhecido, o que não é visível. Achas que andam aí muitas neuroses escondidas com o rabo de fora? Não, nem tem a ver com isso. Não sei se andam muitas neuroses ou se andam poucas, não faço ideia, mas tem a ver com o facto que disse há pouco, de que este desconhecido, estes medos, que no fundo é o medo do escuro, né? É o medo do desconhecido, é o medo do que não controlamos, do que não sabemos, do que está para lá do visível, é o que nos de alguma forma nos inquieta e nos desperta a criatividade de alguma forma, né? Se não tivéssemos estas angústias, provavelmente não escreveríamos, não faríamos música, não pintaríamos, etc. Né? Bom, a não ser que o fizéssemos apenas por motivos novos de imitação do que outros fazem, etc. Né? Mas isso aí é outra história. Mas como necessidade de pensar e de alguma forma procurarmos descobrir o que está para lá do escuro, é este escuro que nos suscita essa necessidade, não é? Uhum. No ano passado, os Mão Morta lançaram um EP Tricô com o saxofonista Pedro Alves Sousa, e um dos vossos maiores fãs, o Fernando Nogueira, que vos acompanha ao vivo com muita regularidade, escreveu que há uns Mão Morta antes e uns Mão Morta depois desse projeto. Concordas que foi importante? Foi importante, de facto. Nós tivemos uma sensação muito engraçada quando depois de fazermos, já no início deste ano, em janeiro, fizemos 3 concertos ao vivo com o Pedro Sousa. Portanto, tivemos a preparar os concertos, apesar daquilo ser muito improvisado, mas é um improviso controlado, obedece a estruturas, etc. Não é? Os temas estão lá, não? E, aliás, até porque há muita eletrónica, e a eletrónica não dá para andar a alterar assim do pé para a mão, não é? Mas nós fizemos, portanto preparamos, fizemos o concerto, e quando chegamos ao fim do concerto, ao fim dos 3 concertos, nós estávamos eufóricos, porque a coisa tinha corrido bem por um lado, mas por outro lado porque nos tinha puxado muito de nós. E quando voltamos ao concerto seguinte, que era um concerto onde tocamos a integralidade do No Fim Era o Frio,
que há um ano atrás, ou há 2 anos, ou há 3 anos, era também uma excitação enorme, porque era uma coisa completamente diferente e completamente diferente do que tínhamos feito antes, né? Das sucessões de temas rock and roll mais curtos, etc. No Fim Era o Frio é um épico de 40 minutos, né? Onde há uma concentração extrema, tanto no tocar como no interpretar, etc. Portanto, isso puxava muito por nós, mas depois de termos feito este tricô, voltar no Fim Era o Frio era quase como andar para trás, de cavalo para burro. Foi uma sensação muito estranha. Como é que era possível que algo que nos excitava tanto, que pedia tanto de nós, de repente parecia uma coisa tão banal depois de termos feito o tricô, né? De facto, não posso dizer que seja um antes e um depois, como diz o Fernando Nogueira, mas é uma coisa que nos marcou, né? E vai-nos marcar ainda mais, porque o disco da gravação desses espetáculos está para sair, né? Vão lançar esses espetáculos em disco? Os espetáculos foram gravados, nós aproveitamos, eles estavam os 3 bons, mas o melhor era o último espetáculo que fizemos, o que é normal, há uma evolução, de maneira que o disco é a integralidade do último concerto que fizemos no Generation. Não foi preciso remexer em nada. A única coisa que acrescentamos foi a som de sala do primeiro espetáculo do que fizemos na Cultura Gesto, porque enfim é outra sala, é outro tipo, é muito mais gente, portanto que cria uma outra dinâmica em termos de som de sala, mas em termos de espetáculo o que está no disco vai ser o que está no disco foi o que foi o terceiro concerto, o segundo concerto do Generation, sem mexer rigorosamente em nada. Não houve qualquer overdub, não houve qualquer acrescento, não houve qualquer arriscar, etc. Foi só misturado. E estamos muito contentes com o disco, né? Estamos mesmo muito contentes com o disco, porque quer dizer, é levar esse EP de 3 temas a um outro patamar, né? Portanto, e o disco vai chamar também Tricô, mas só que em vez de ser um EP é um LP. E vai ter edição física também? Vai ter edição física em vinil, em cassete nada, em cassete, em CD e no digital, né? Claro. Eu estava a ler uma reportagem, um concerto que vocês deram no Festival Basqueiral, já este ano, certo? Fizeste, franziste o sobrolho o sistema. Eu estava a tentar perceber o que é que tinhas dito do Basqueiral, não tinha percebido mal. Ok, e então dizia o autor do artigo no site Glam Magazine, que tu a certa altura disseste, ok, agora estamos na arte contemporânea e ok, agora vamos para o rock and roll, para dividir se calhar as partes do concerto. Sentes que é mais ou menos essa a matéria-prima dos concertos agora? Não, nós tínhamos essa referência à arte contemporânea tem a ver com o tema que nós tínhamos acabado de tocar, que é o Fazer de Morto. É um tema que se debruça, é um dos temas baseados no Ballard, no Atrocity Exhibition, e é um tema que de alguma forma o seu sujeito, o seu objeto mais é a arte contemporânea, e nesse sentido faço sempre uma brincadeira acerca da arte contemporânea, a apresentar esse tema ou a fechar ou no final desse tema, né? Portanto, mas não tem nada a ver com mais nada. Ok. Eu vi-vos no ano passado em Paredes de Cor a darem um belíssimo concerto naquele primeiro dia do festival, e lembro-me que ao meu lado estavam 2 rapazes novitos que penso que não estariam familiarizados com a banda, e a certa altura um deles perguntou, este era um espetáculo para quem nos estiver a ouvir e não souber, da apresentação do vosso último álbum, precisamente o tal épico de que falavas há pouco, e a certa altura o rapaz, impressionado com a intensidade dos textos, perguntou ao amigo, é mesmo ele que escreve isto? É alguma coisa que as pessoas te costumem perguntar? Não sei, as pessoas menos informadas talvez. Sim, às vezes acontece, ainda recentemente quando fomos tocar aos Sons do Montijo, também uns dias antes do Basqueiral,
no fim do concerto, um tipo de organização, acho que eu quero da organização, sem certeza, mas penso que sim, porque foi nos bastidores, veio-me perguntar se era eu mesmo que escrevia os textos, né? Portanto, e esse já não tinha nada a ver com No Fim Era o Frio. Portanto, é uma questão que preocupa as pessoas mesmo antes de chegarmos No Fim Era o Frio, né? Mas tive piada porque nós fizemos este ano não, ano passado, em vários festivais, incluindo o de Paredes de Cor, a apresentação integral do No Fim Era o Frio. Houve alguns festivais onde tínhamos mais tempo, que depois da apresentação integral do No Fim Era o Frio nós podíamos acrescentar alguns temas de repertório, mas a maior parte dos festivais não, o tema é mesmo contadinho, e o No Fim Era o Frio, que são sensivelmente 40 minutos, 50 minutos, vá lá, 40 minutos que diria que havia num LP singular, e ele não coube, teve que ser duplo, portanto é mais de 40 minutos, acho que são 50 e poucos minutos, ou não, são 70 minutos. Bem, isso é uma coisa assim, não é muito relevante. Sei que no tempo é muito restrito, e mesmo Paredes de Cor nós tivemos que começar ligeiramente mais cedo para podermos conseguir acabar no tempo que nos tinham dado, né? Para aquilo não ser cortado antes de chegar ao fim. Mas na altura, para nós, sentimos aquilo como um risco enorme, quer dizer, não é fácil, mesmo as pessoas que já conhecem Mão Morta estão sempre à espera de repertório, portanto fazer um concerto sem repertório, apenas com uma coisa que as pessoas, que muitas delas não conhecem, é sempre um risco, suscetível de ser mal interpretado e de ser vaiado mesmo, mas correu muito bem, e sobretudo correu também muito bem para aquelas pessoas que não conheciam Mão Morta de lado nenhum, porque de facto apanharam com um espetáculo que não estão habituados e que não estavam à espera, e que lhes despertou de alguma forma o interesse, e que procuraram depois conhecer melhor, né? Sobretudo quando falo de novas gerações, né? Porque são aquelas que têm menos acesso ao trabalho dos Mão Morta. Os Mão Morta já não são, que já têm uma banda com 40 anos, portanto já não estão nas primeiras páginas dos mídia, é normal, que os mídia estão sempre atrás das novidades, os Mão Morta já não são novidade, portanto é normalíssimo que isso aconteça, mas o que é certo é que as novas gerações, por falta dessa visibilidade, acabam por não ter muito contacto com o trabalho de Mão Morta, a não ser nestes festivais, e aí é engraçado a forma como os Mão Morta lhes tocam, né? Porque já quando no concerto anterior, no festival anterior, a vez anterior que tínhamos ido a Paredes de Cor na altura com os 25 anos do Mutantes 121, houve uma quantidade enorme de miúdos, eu chamo miúdos porque tinham menos de 18 anos, que vinham, que depois me encontravam no recinto e vinham ter comigo, a perguntar informações simples sobre o que era aquele disco, quando é que tinha sido feito, o que tinham adorado, etc, etc. Portanto, há de facto esta grande capacidade dos festivais de nos fazerem chegar a um público mais jovem, que de outra maneira não tem outra possibilidade de conhecer os Mão Morta, porque não passam na rádio e porque de facto já não estão nas páginas dos jornais. Isso deve ser muito... Das poucas que ainda existem, não é? Exato. Deve ser muito gratificante para vocês, não é? Conseguir chegar assim de forma espontânea ou orgânica, por assim dizer, a gerações bem diferentes. Sim, para nós é ótimo, porque, enfim, nós fazemos o menos possível, não arriscamos de todo, mas fazemos o menos possível, porque por uma questão de sanidade nossa, concertos de repertório, né? Portanto tentamos o mais possível mudar e sobretudo apresentar muitas coisas novas ou recentes, e é engraçado e é muito salutar sentir que os antigos da nossa idade ou ligeiramente mais novos que nos acompanham são aqueles que também têm esse espírito de renovação, porque os outros enfim ficam a suspirar pelo Budapeste e coisas assim, e pronto, e estão no direito deles, mas não é isso que depois encontram nos Mão Morta atuais. Por isso, quando nós morrermos, há de haver uma banda de tributo que nos há de tocar os Budapeste até ao infinito, né? E aí poderão ficar contentes. Para nós dá-nos muito mais satisfação fazermos estas atualizações sucessivas,
criativas, mesmo e quando tocamos temas antigos, ir fazendo pequenas alterações a esses temas, indo renovando, indo experimentando coisas novas, e sobretudo tocar nas pessoas novas, que no fundo são aquelas que fazem a renovação da música e que fazem a renovação do público e que fazem a renovação de todo este estar, né? De toda esta vivência que é a música. Há pouco disseste que depois do Tricô voltar ao último álbum já parecia um bocadinho andar de cavalo para burro. Entretanto já começaram a pensar em novas canções para os Mão Morta ou eventualmente um disco novo? Sim, já estamos a pensar num espetáculo novo, será para 2025. Para já, o que nós gostávamos de fazer, que não conseguimos ainda, era renovar este espetáculo com o Pedro Sousa. Ainda não o conseguimos. Os produtores com quem entramos em contacto não se mostraram particularmente interessados em Mão Morta mais Pedro Sousa, porque diziam que era, para todos os efeitos, era sempre Mão Morta. De facto de maneira que não via um interesse particular em apostarem nesse espetáculo, e esperemos que depois da saída do disco a opinião mude e que vejam cá ali algo de novo que poderá ter interesse. Não digo para todos os festivais, longe disso, até porque em Portugal neste momento há centenas de festivais e a maior parte deles não tem o perfil ou o João Morta não tem o perfil que se encaixe neles, mas há alguns festivais onde este som mais exploratório poderá ter todo o cabimento, e acho que era salutar que isso acontecesse, não é? Uhum. Ainda voltando a esse vosso disco com o Pedro Sousa, num dos temas chamado Dias de Abandono, tu dizes: vivemos numa época que adora matar as coisas bonitas, e eu liguei isto à tua faceta de defensor da natureza via jurídica. Passa também por aí ou é mais geral? Enfim, chamar coisas bonitas à conservação da natureza é um eufemismo, né? Portanto, a conservação da natureza não tem a ver com conservar o que é bonito, mas tem a ver com conservar o que é essencial para a sobrevivência da espécie humana, né? E do nosso planeta. Mas sim, não está intimamente ligado. Eu gosto bem de separar as minhas atividades profissionais enquanto jurista e enquanto jurista da conservação da natureza da minha atividade lúdica como músico ou como escritor, não é? Uhum. Lembro-me porém que numa das últimas vezes que falamos, tu tinhas uma opinião muito pessimista, ou uma visão pessimista da conservação da natureza em Portugal por parte das instituições. Isso podes comentar se mantém? A visão pessimista tem a ver com o facto de conservação da natureza, como a cultura, serem áreas menores de um país que não é provavelmente um país rico, não é? De maneira que eu acho que há uma maior preocupação com a conservação, com o ambiente em geral, não tanto com a conservação da natureza, mas com o ambiente em geral. Também muito devido às pressões comunitárias, mas a questão económica é sempre preponderante neste país, e enquanto for a questão económica e o principal objetivo, tudo que possa de alguma forma ensombrar o imediatismo do economicismo fica para trás, ou é posto de lado, não é? Na natureza como na arte ou na cultura só vamos dar conta da falta que fazia quando deixamos de ter, não é? Normalmente é assim, não é? Também numa das últimas entrevistas que nos deste, falaste penso que foi a propósito do teu 60º aniversário, na altura, falaste do prazer que nos últimos anos tens tido em viajar. Tens descoberto alguns destinos surpreendentes que possas partilhar? Sim, este ano está fora do meu horizonte viajar por diversos motivos, mas a última grande viagem que fiz, que já tinha feito, foi à Grécia.
Fui à Grécia e fui ao primeiro destino que eu conheci da Grécia há muitos anos, há 40 anos. Voltei novamente a Kerkira e à ilha de Corfu, e fiquei de tal maneira, apesar daquilo que, enfim, não tinha nada a ver, não reconheci sequer os sítios onde tinha andado há 40 anos, para vermos a diferença que o turismo trouxe à ilha. Mas ainda assim achei tão interessante e com preços tão mais agradáveis do que os preços de Portugal em termos de imobiliário, que dei mesmo ao luxo de andar à procura a pesquisar casas e ver preços, etc. Né? Se bem que agora estou mais inclinado a ir para a Ásia e arranjar lá a casa. Isto quer dizer, porque eu não, quando eu me reformar e ter tão pouco dinheiro, que melhor é começar a pensar com antecedência para onde é que o pouco dinheiro que eu vou ter vai servir para alguma coisa, de alguma forma, né? Vai fazer com que eu pareça que tenho muito, e aí só mesmo nos países asiáticos, né? Mas Braga já está muito cara, tal como Lisboa e o Porto? Braga está caríssima em termos de habitação, está caríssima. Eu ficaria contentíssimo se pudesse vender a minha casa, se tivesse duas, porque ela está a valer muito mais do que aquilo que eu comprei, né? Agora, o problema é que se eu a vender, depois tenho que comprar outra e o preço para comprar é tão alto como aquele que é para vender, né? Portanto não vale a pena, a não ser que vá para o estrangeiro, e é isso. Vais fazer uma espécie de vais ser um nómada digital, mas aposentado, não é? Vou ser um reformado. Exato. Após estas décadas todas de rock and roll, tens algum segredo para te manteres tão viçoso em palco? Estava a ler uma reportagem em que te chamavam o frontman dos frontmen, portanto singular, plural. Não, eu não tenho particular, quer dizer, não acho que esteja particularmente viçoso em palco. Já a minha autocrítica a falar, enfim, vou fazendo o que posso, mas eu sei bem o que peno e sei bem o que gostaria de fazer que não consigo já, né? E a figura que gostaria de ter que também já não tenho, mas enfim, faço o possível. Olhando às vezes para os lados, uma pessoa fica contente consigo próprio, mas enfim, olhando só para si, autocrítica puxa-nos muito rapidamente para baixo. Ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vem outra estirpe para reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. E medo de assustar-me se me apontares o dedo. Medo da crise e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo do avião, medo de ficar... Muito bem, vamos agora falar dos temas da semana. Na ordem do dia está o fecho do Centro Comercial Stop no Porto. Na terça-feira, a Câmara Municipal ordenou à polícia que fechasse mais de 100 lojas usadas por numerosos músicos da cidade como sala de ensaio. Em causa está a ausência de licenças de funcionamento e também a falta de condições de segurança, nomeadamente o risco de incêndio. Em protesto contra a ação da Câmara, músicos e outros cidadãos manifestaram-se ontem frente ao Stop, para muitos a verdadeira casa da música da cidade do Porto. Também nas redes sociais, artistas como Capicu, a Samalúria ou Pedro Brunhosa e Luca Argel, foi na imprensa, não foi nas redes sociais, peço desculpa, têm-se pronunciado contra o fecho destas salas de ensaio. Entretanto, já esta manhã de quarta-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reuniu com a Associação Cultural de Músicos do Stop, propondo a adaptação da Escola Pires de Lima, que fica a 200 metros daquele centro comercial, para acolher os músicos que agora ficaram sem a sua casa. Adolfo, era uma situação que se adivinhava? Havia uma ameaça que pairava sobre o Stop há muito tempo, né? Mas que era uma situação que ninguém esperava que acontecesse, até porque ninguém foi avisado, aparentemente, que é estranha, porque
ficaram cerca de 20 lojas a funcionar, 20 espaços, não é, podemos chamar lojas, porque já não são lojas de facto, né? São estúdios de gravação e são salas de ensaio, não são lojas, nem uma coisa nem outra tem a tipologia de loja. Ficaram cerca de 20 espaços a funcionar com licenças de utilização, e é estranho que a Câmara do Porto se negue a dar licença de utilização dizendo que não há condições de segurança, não é? Portanto, isso são as desculpas para esta intervenção musculada da polícia no stop, e depois haja espaços que ficam abertos para os quais já há condições de segurança porque já têm a licença de utilização, que são exatamente as mesmas, não é? Portanto, há aqui uma história um bocado mal contada, porque é que uns têm licença de utilização e outros não, porque é que uns podem ficar abertos e outros não, porque as condições de segurança são iguais para todos, não é? Porque é que para uns não é inseguro e para outros é. Porque é que uns têm condições para ter licença de utilização e outros não. Quer dizer, há aqui uma história muito mal contada. Agora, a questão nem é essa, né? As questões meramente administrativas são facilmente ultrapassáveis, ainda por cima, quando as questões são meramente estas, de licença de utilização, de um espaço que está aberto desde os anos 80, portanto há mais de 40 anos, e que nunca teve problemas, tanto quanto se saiba, não é? A questão é perceber ou não perceber o que é que aquilo é, a joia única, não só para o Porto, mas para todo o país, e o exemplo aquilo é um caso de estudo, é um caso único mesmo a nível europeu, né? Há muitos espaços na Europa que foram ocupados por artistas, que foram reutilizados e que acabaram a ser viveiros de criatividade e salas de espetáculos e etc. Há vários casos, bastantes, mas normalmente tem todos a mesma gênese, que é uma ocupação selvagem, um trabalho à partida ilegal, que depois é reconhecido pelos diversos poderes administrativos dos diversos locais onde isso acontece, e acaba depois até a receber subsídios, etc. Aqui no Porto a gênese não tem nada a ver com isso. Aqui o stop é tudo legal. Toda a gente que foi para o stop apanhou um centro comercial de primeira geração, decadente, portanto vazio, porque os centros comerciais de primeira geração, quase todos eles, e no Porto tem vários exemplos desses, entraram em decadência, não é? Acabaram, as lojas deixaram de ser atrativas para lojistas, deixaram de ter a sua função comercial e começaram a ter outro tipo de funções. E aqui a ocupação foi uma ocupação pacífica, legal, porque as pessoas passaram a alugar e a arrendar os espaços, a pagar renda, e quase por geração espontânea aquilo transformou-se num viveiro criativo para a comunidade musical do Porto. Há grupos importantíssimos que passaram por lá, ou que ainda lá estão, há grupos que nunca saíram da sala de ensaio, há grupos de todo o género musical, tudo ali convivia no mesmo espaço. Aquilo era uma espécie de Babel em altura, né? Uma espécie de Babel concentrada, uma Babel musical, e não compreender esta gênese, não compreender esta importância, não compreender a mais-valia cultural e dinâmica que isso traz para a cidade, para a vivacidade. O Porto neste momento é da cidade, é a cidade talvez com maior dinâmica cultural, com maior vivacidade criativa, e o stop não é ausente. Não está ausente desta capacidade do Porto de estar nesta vanguarda, não é? Nós durante muito tempo tivemos Lisboa, e foi com altos e baixos. O Porto também contracenou com Lisboa muitas vezes, mas Lisboa era o grande centro onde as coisas se passavam, etc. Neste momento Lisboa está um bocadinho a cheirar a mofo, digamos.
Nada se passa de verdadeiramente novo em Lisboa. O que se passa de novo está tudo no Porto, está tudo concentrado no Porto. Há outras cidades com dinâmicas próprias, mas são mais pequenas, portanto a dinâmica não consegue chegar aos calcanhares da dinâmica que acontece no Porto. E esta dinâmica do Porto tem muito a ver com, tem mais do que a Casa de Música, mais do que o Coliseu, mais do que as salas de espetáculos que existem na cidade, tem a ver com a capacidade da massa crítica da cidade, nomeadamente dos músicos, criarem e fazerem coisas e irem procurar sítios onde mostrar o que estão a fazer, etc. Portanto, isto tem muito a ver com a existência do stop. Em tempos, nesse processo de ameaça sobre o stop, o Rui Moreira já tinha oferecido o silo alto aos músicos. O open space do silo alto. Oferecer o open space como se fosse uma grande oferta do silo alto aos músicos, 2 andares em open space, é não fazer a mínima ideia o que é que está a oferecer, o que é que os músicos precisam. Porque o open space serve para uma banda, não serve para 500 músicos, né? As pessoas não conseguem ensaiar, ouvirem-se todos uns aos outros. O stop tem essa capacidade, são pequenas lojas divididas, eram pequenas lojas, pequenos espaços divididos por vidas, etc., mas que os músicos com o tempo foram isolando, etc., E se é certo que passando nos corredores conseguimos ouvir sons e conseguimos perceber o que é que ali se ensaia, o que é que lá se ensaia, etc., que tipo de música, etc. O que é certo é que na maior parte dos sítios, no interior deles, não há essa interferência sonora de um espaço para o outro, ou só em momentos de muita balbúrdia, não é? Portanto, e também por isso é que há lá estudos de gravação. No Finger ao Frio foi gravado no stop, por exemplo. O próximo disco que vai sair, o Tricô, foi misturado no stop. Isso é possível porque, de facto, há condições para que, apesar de haver nas salas ao lado bandas a ensaiar e a fazerem barulho, algumas até metal, etc., portanto, bastante barulhentas, haja no espaço paredes meias um sítio onde no interior há silêncio, onde se pode gravar minuciosamente, não é? Portanto, isto não acontece, não é possível no open space. Agora, a proposta de um espaço de uma escola secundária, de um liceu, lá que é, eu não conheço o espaço, não faço ideia, não posso estar a dizer que aquilo serve ou não serve, não conheço. Agora, não é a mesma dinâmica que havia no stop, mesmo que isto seja aceito, mesmo que sirva para que caibam todos, etc., há uma dinâmica inerente ao stop, até pela sua estrutura, que são espaços privados, arrendáveis, que faz com que haja uma grande rotação. Não é preciso estar a marcar, não é preciso estar dependente do plácito da entidade administrativa, etc. Basta que haja espaços livres, qualquer interessado vai lá e arrenda. E depois a coisa não funciona, deixa o espaço, põe fim ao arrendamento e aparece outro. Portanto, é esta dinâmica que um espaço cedido pela administração não vai ter nunca, não é? Portanto, esta dinâmica de um espaço administrativo nunca existirá. Poderão os interessados ocupar os espaços todos disponíveis, depois haverá filas de espera, depois ficarão à espera que haja alguém que ceda, que saia, ou então aos conhecimentos aqui 2 bandas vão utilizar o mesmo espaço, uma sai, desaparece e fica lá outra, entra outra, etc. Portanto, passam a haver os conhecimentos internos entre músicos, a coisa não funciona da mesma forma, não é? E uma das características salutares e muito fortes do stop era exatamente esta capacidade de rotatividade que o stop tinha. Eu cheguei a ensaiar no stop no tempo em que os Mecanosfera estavam sediados no Porto. Nós ensaiávamos no stop. Bem, foi um período restrito. Nós ensaiámos no stop com o falecido, como é que ele chamava, o Mark Stewart. Foi nessa altura que nós tínhamos um pequeno espaço no stop, em 90 e tal, 98, salvo erro.
ou 2000 e pouco, não tenho certeza agora do ano, mas pelo menos foi por aí. Foi na altura que fizemos alguns concertos com o Mark Stewart, e foi lá que nós ensaiámos com o Mark Stewart. Portanto, quando a partir do momento em que nós deixamos em que os Mechanosphere deixaram de estar sediados no Porto e, portanto, deixaram de perceber de necessitar da sala de ensaios, nós deixamos a sala de ensaios, é normal. Portanto, há esta possibilidade. Havia muito espaço no Stop ainda por arrendar. Havia momentos em que o Stop estava quase todo cheio, havia outros momentos em que o Stop tinha muito pouca gente. Quer dizer, há uma dinâmica intrínseca à própria dinâmica criativa e da cidade, e que é difícil reproduzir noutro sítio, até por causa das géneros que isto aconteceu, não é? Porque como é que isto foi criado, como é que este viveiro, este ecossistema que era o Stop, não podemos falar do passado, aconteceu, não é? Portanto, isto que ontem foi feito pela Câmara Municipal do Porto, com a desculpa, porque eu não consigo encontrar outra razão a nos deixar chamar de desculpa, com a desculpa de falta de licença de utilização, foi uma machadada enorme na cultura da cidade, e de alguma forma face ao papel que o Porto tem na cultura nacional, na própria cultura nacional. Ter consciência disto acho que é importante ter consciência política de que de facto foi como destruir o Coliseu, por exemplo, do Porto. Foi como destruir o Mosteiro de Aljubarrota, né? Parece que houve uma nova invasão francesa que não se limitou a pilhar o Mosteiro de Aljubarrota, que o mandou mesmo ao chão. No fundo é o que está a ser feito, foi o que foi feito ontem, né? E é o que está a ser feito se não houver reversão desta medida de encerrar todos os espaços que não têm licença de utilização, até porque está nas mãos da Câmara Municipal do Porto, essencialmente da Câmara Municipal do Porto, reconhecer o interesse cultural do que se passava no Stop e de alguma forma tomar medidas, que seja de arrendamento, seja de tomada de posse coerciva através de uma expropriação, seja a tomada de posse amigável através de uma compra, seja de qualquer outra forma, proporcionar aquele viveiro, aquele ecossistema criativo, se mantenha, se perdure na cidade e que continue a irradiar cultura e irradiar criatividade, como tem feito desde os últimos 40 anos. Não sei desde quando é que o Stop está lá, mas nos últimos 40 anos certamente, desde 82, salvo erro. É interessante teres falado da massa crítica. Lembrei-me de um post, uma história que a Capicua fez também sobre este assunto, em que ela dizia qualquer coisa como o Porto podia ser uma cidade incrível porque tem massa crítica, tem grandes artistas, mas infelizmente elege sempre autarcas tecnocratas provincianos, estou a citar, e depois dizia uma frase que está a ser muito citada, que é de antes era uma cidade, agora o Porto é uma sede da Remax. Mas eu não sei se os motivos têm a ver com o Remax, né? Remax é uma empresa de compra e venda ou de intermediária no imobiliário. Eu não sei se tem a ver com isso, não sei se tem a ver diretamente com questões imobiliárias. Os mentideiros da cidade dizem que sim. Há muitas histórias que contam. Aquela que me parece mais razoavelmente crível é o interesse do proprietário, o proprietário recente dos terrenos que ficam nas traseiras do Stop, em de alguma forma ter o papel ou ter condições para poder adquirir o Stop, se não o fez já, para poder adquirir o Stop de maneira a criar ali um portal de acesso a estes terrenos onde está prevista a construção dizem os mentideiros mais uma vez, onde está prevista a construção de um condomínio de alto luxo, com vistas privilegiadas sobre o Douro, mas que está encravado entre uma zona entre as águas do Porto e o cemitério e zonas industriais, não é? Portanto,
o alcance através do que é o atual edifício dos Stops seria a abertura necessária para que aquilo se tornasse de facto muito mais apetecível em termos de compra e venda do mercado imobiliário de luxo, né? É uma das hipóteses, aquela que a mim me parece mais crível, não é? Portanto, porque a do hotel não me parece, que é outra história que corre, né? Mas independentemente dos interesses económicos ou imobiliários que estejam por trás de uma decisão destas, que tenham contaminado uma decisão destas, a mim o que me choca mais não é isso, porque isso faz parte da vida de uma cidade e faz parte do capitalismo e faz parte do presente nacional, né? Seja no Porto, seja em Lisboa, seja em Braga, seja onde for. O que a mim me choca realmente é a cegueira política de um responsável pelos destinos municipais em não ver a joia singular que tem no Stop, a joia cultural singular que tem no Stop, e não ver as potencialidades que podem vir para a cidade e para a sua dinâmica cultural da exploração, de uma boa exploração, de um bom aproveitamento dessas capacidades culturais que o Stop que contém ou continha. Muito bem, obrigado. Isso é que me choca. Sim, acima de tudo, não é? Esse desligamento da autarquia e de uma parte tão importante dessa vitalidade da cidade que falavas, não é? É. Muito bem, vamos agora falar do que andamos a fazer na redação, neste caso fora dela. No passado fim de semana, eu e o meu colega Mário Rui Vieira e a Rita Carmo fomos até ao MECO para assistir à 27ª edição do Superbox Super Rock. Pela primeira vez naquele recinto desde 2019, o festival recebeu concertos de Offspring e Franz Ferdinand, mas também de Nile Rodgers com o Chic e dos Wu-Tang Clan, nome histórico do hip-hop de Nova Iorque, que em 30 anos de carreira nunca tinha atuado em Portugal. Dos espetáculos que eu pude ver, destacaria o concerto de Legendary Tigerman. Ele vai lançar um novo álbum em setembro, chama-se Zeitgeist, e tem uma data de colaborações, e muitas das pessoas com quem ele faz essas colaborações, esses duetos, estiveram em palco naquele concerto. Então foi engraçado, porque o concerto começou às 7 da tarde, estava pouquinha gente, mas progressivamente as pessoas começaram a aproximar-se e no final houve guitarras pelo ar, microfones pelo ar, e toda uma festa bastante rock and roll. Podem ver as fotos deste espetáculo e de muitos outros no site Blitz. Adolfo, sei que és fã de alguns festivais, costumo ver-te em Paredes de Cora, por vezes no Primavera Sound. Ainda gostas de ir a festivais como espectador ou só alguns? Só alguns, claro, desde sempre. Sim, gosto de ir a festivais porque normalmente neste momento começa a ter pouca alguma ou muito menos paciência para os festivais, por um lado, porque começam a estar muito mais superlotados do que eram antigamente, né? Em alguns festivais começa a ser difícil uma pessoa aproximar-se do palco, que é o sítio que eu gosto de ver, porque ver de longe, ouvir só, olhar pelos ecrãs, para isso fica em casa a olhar para a televisão, né? Eu gosto de facto de ver o que é que está a acontecer em cima do palco, mesmo em detrimento do som, que normalmente nunca é o melhor som nesses locais, não é? O melhor som, por definição, é junto à mesa de mistura do técnico, é lá que ele faz o som, né?
Mas gosto mais de ver do que, e o espetáculo tem muito, ao vivo tem muito esse lado visual, não é? É muito mais físico do que provavelmente só música. Para ouvir só música uma pessoa fica em casa com melhores condições, num bom Wi-Fi, não é? E eu gosto muito desse lado visual de ver os espetáculos, e quando começa a ser difícil uma pessoa aproximar-se do palco para ver, os festivais deixam de me interessar tanto, não é? Depois há aqueles festivais que me convencem pelo seu cartaz, não é? Porque reiteram normalmente bons cartazes, mesmo que eu não conheça toda a gente que vai tocar, pelo hábito do festival, pelo seu programador, seja pelo que for. Eu acredito que aquilo me poderá interessar de alguma forma, e portanto vou de ouvidos e olhos abertos para esses concertos de desconhecidos, e normalmente as coisas correm bem, aparecem grandes surpresas, mas também começo a achar que há cada vez mais uma espécie desses festivais mais tradicionais, em quem eu confiava mais, uma espécie de tentativa de crossover, que me deixa muito a desejar, né? Por exemplo, eu lembro que o ano passado no Primavera Sound houve um palco que eu nunca consegui lá ir, e houve um momento em que eu tive a infelicidade enquanto estava à espera de outra pessoa, de ficar longe, mas a ouvir o que passava nesse palco, e foi uma tortura daquelas como pensei que não estaria mais apto a sofrer. Quando um festival como o Primavera Sound começa a fazer esse tipo de crossovers e começa a tentar chegar a todos os públicos, uma pessoa deixa de confiar no programador, né? E portanto começa a olhar para os desconhecidos e a pôr um X em cima, né? E quando começa a olhar só para aqueles que conhece, e aqueles que conhece, aqueles que faz mesmo ir a um festival, deslocar-se a um festival, com toda a incomodidade que o festival pode trazer, sobretudo quando é um festival de grandes massas, começa a achar que aquilo é muito pouco e que não vale a pena. Portanto, e uma pessoa deixa de ir. E eu, por exemplo, este ano ao Primavera Sound já não fui, achei que já não valia a pena. Não sabia quantos mais palcos dois eu ia levar nos ouvidos, portanto, e não valia a pena, era demasiado custoso para aturar. Mas ainda há alguns festivais que vale a pena ver, e que eu este ano estou a tentar ir, não é? Apesar de este ano não estar nas melhores condições físicas por causa de um problema num pé, mas espero que consiga pelo menos, nem que seja sentado, assistir a alguns concertos. Tu estás sempre atento à música nova que sai? Tens descoberto algumas bandas ou artistas interessantes recentemente? Estou mais ou menos atento, não ando à procura, não ando furiosamente à procura, estou mais ou menos atento, não utilizo streaming para estar, nem listas de streaming para estar mais atento. Eu normalmente só ouço o que compro, de maneira que essa atenção está sempre um bocadinho dependente de amigos e de família que me vão dizendo o que é que vale a pena, ou o que é que vai acontecendo. Mas estou relativamente informado sobre o que é que vai acontecendo de novo, e neste momento as coisas que me vão ainda já não são provavelmente novidades, mas aquelas coisas que me vão interessando mais ainda estão neste momento ligadas à Inglaterra, a Londres, mais concretamente, e ao sul de Londres, coisas como os Black Midi e a toda essa panóplia de bandas que andam à volta, os Shame, os New Road, Black Country, etc. Todo esse tipo de bandas que se movem mais ou menos por esse tipo de sonoridades, né? Engraçado, esses Black Country New Road tocaram agora no Superboc, no palco secundário, e foi muito engraçado ver a reação
das pessoas, porque eu sabia que o vocalista deles tinha saído, eu não sabia que desde que ele saiu eles deixaram de tocar as canções que tinham gravado com ele, portanto só tocam repertório novo. Ainda assim, todas as pessoas que estavam ali, não eram muitas, mas enfim, aos primeiros segundos de cada canção já estavam a cantar com a banda. Eu achei isso super bonito, aquele momento em que tu percebes que pode não ser um fenómeno gigante, mas a música continua a chegar às pessoas que a procuram, não é? Sim, nunca foram um fenómeno gigante. Aquilo é uma música, não é de massas, não é? Claro. Ao contrário dos Idols, que estranhamente, ou talvez não, conseguem ter uma grande legião e cada vez maior, os outros não, os outros, mesmo o Shame, são muito restritos, não é? Sim, sem dúvida. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere. Vamos agora falar de um disco que chega esta semana às lojas, chama-se The Ballad of Darren. É o 9º álbum dos ingleses Blur, que em junho atuaram no Primavera Sound, no Porto, e aproveitaram a oportunidade para falar com a Blitz. Em entrevista com Mário Riviera, o baixista Alex James e o baterista Dave Rowntree explicaram que este é provavelmente o álbum mais emotivo dos Blur e que tem também um certo teor bucólico, talvez porque todos os músicos da banda agora vivem no campo. Este é o 2º álbum dos Blur desde que eles voltaram aos palcos, em 2019, o que levou também a conversa a abordar o desafio que é fazer algo de novo enquanto se mantém uma identidade tão vincada como uma banda como os Blur têm. Achas interessante que eles continuem a fazer álbuns novos? Podiam fazer com muitas bandas e tocar só, êxitos não lhes faltam, não é? Sim, eu acho muito mais interessante que, de facto, se eles voltam ao ativo, isso não voltam ao ativo apenas por questões meramente económicas, da rentabilização do que fizeram, que façam coisas novas, não é? Portanto, porque é isso que dá prazer, é fazer coisas novas. É evidente que a maior parte dos regressos, dos comebacks, tem a ver com questões económicas, aproveitamentos, e que já estão de tal maneira afastados dos meandros da música, do que se passa, etc., que já nem conseguem fazer música nova, ou quando tentam fazer as coisas são assustadoras, não é? Mas não conheço um novo disco dos Blur, aliás ainda não saiu, não é? Mas os Blur também nunca foram uma banda que eu acarinhasse particularmente. Aliás, basta dizer que no ano passado no Primavera Sound nem sequer os vi, fui ver outras coisas, mas pelo menos acho que tenho uma honestidade suficiente para de facto fazerem um comeback, para fazer coisas novas e que não venham apenas explorar repertório, não é? É engraçado com estes comebacks todos que há agora. Parece que já não há bandas, entre aspas, mortas, e parece que já não há passado, não é? Tudo é recuperável, mesmo às vezes quando os artistas já estão mortos, voltam em forma de holograma. Sim, o holograma agora é grande moda, mas já não é uma coisa recente, mas já tinha sido explorado no passado relativamente recente, mas agora parece que está com força, né? Contrariamente ao que tinha acontecido nessa exploração mais atrasada, mais atrás. Mas sim, mas agora parece que é incrível que surgem bandas que passaram a maior parte da sua vida inativas, não é? Mas só porque surgiram há 50 anos atrás ou há 30 anos atrás, de repente agora parece que tem 30 anos. Não tem 30 anos, quer dizer, desses 30 anos tiveram 20 paradas, não é? Portanto tem 10 anos no máximo. Já há aqui uma distorção do tempo rock and roll. She comes.
Vamos agora falar dos concertos na próxima semana. Esta quarta-feira tocam no Festival Cool Jazz em Cascais os Kings of Convenience. Na quinta-feira é a vez dos Snarky Puppy e no sábado do veterano irlandês Van Morrison. Próximo sábado começa em Sines mais um festival FMN dedicado ao world music. Até terça os concertos acontecem em Porto Covo e terão entrada livre. Por lá passam os Expresso Transatlântico e o brasileiro Chico César, entre outros. A partir de terça chegam a Sines músicos de 4 continentes. Destaque para a mexicana Lila Downe, os portugueses A Garota Não e Carminho, os tuaregs Tinariwen ou os cabo-verdianos Tubarões, que tocam no último dia do festival, no sábado. Nos próximos dias teremos também o Wood Rock Festival na praia de Quiaios, na Figueira da Foz, e no Porto o Blues Fest volta ao Palácio de Cristal na sexta e no sábado. Em Évora, o festival EA Alive recebe os Resistência na sexta e a Namora no sábado. Já na Ilha do Funchal, na Madeira, o Summer Opening leva até ao Parque de Santa Catarina, concertos de Dino de Santiago e T-Rex na sexta e os 4:30 e Papillon no sábado. Estamos na época alta dos festivais, mas ainda há alguns concertos de sala. É o caso do pianista italiano Ludovico Einaudi, que toca no Coliseu de Lisboa na sexta, no Pavilhão Rosa Mota no Porto no sábado. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento ao Adolfo Luxúria Canibal por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Adolfo. Obrigado, meu. O meu nome é Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado, Adolfo. O que nos vais ler? Ora, eu pensei aqui num poema do João Habitualmente, um sociólogo poeta do Porto, e vou ler um poema dele chamado Mosaico. Os poetas gastaram-nos as palavras pela rua, é o amor. Já nada no peito deles nos pede água. Escuta, por isso, os novos rumores que trouxe para ti. O poeta é um fingidor. Basta de palavras como pássaro, orvalho ou madrugada. Basta de cartas de amor, sobretudo as ridículas. Basta do sal, que são lágrimas de Portugal, e da vontade que nos ata ao leme. Nem bússola, nem âncora. Pintemos com os tons fortes do cianeto. Já te disse, os poetas estão gastos. Trata-os como a fedelhos, vai-lhes ao cu, dá-lhes conselhos, manda-os apanhar chuva oblíqua. Que saiam e vão ver soprar o vento lá fora. Não põe as paisagens com mulher e mar ao fundo. Põe Chernobyl. Entretemos depois a recolher os pedaços do mundo. Escuta, por isso, os novos rumores que trouxe para ti. São feitos de palavras rudes que conheço. O poeta que há em mim é movediço. Fora disso, sou burgueso.